Talvez esse aqui é o vídeo mais demorado que eu já realizei aqui no nosso canal, porque a gente pegou algumas peças da Fortunato, dessa empresa aqui. Se você não conhece a Fortunato Brutos, é só você ir até o nosso portal joiasbrutolimeira.com.br. Na categoria de brutos você vai encontrar lá Fortunatos. E por que foi o vídeo que eu mais demorei? Faz 2 dias que eu estou preparando este vídeo. Porque simplesmente acho que é o vídeo mais explicativo que eu já realizei aqui no canal. Por quê? Porque a Fortunato, como eu disse, ela vende bruto, né? Peças sem banho, então essas peças aqui estão sem banho. Então a gente tem aqui o preço das peças e através da planilha da Reluz, que está ali no computador e depois na próxima parte eu mostro, a gente calculou o banho. Tá vendo em vermelho aqui? Então azul tá o peso e vermelho tá o preço do banho. E aí, fazendo toda essa simulação, se você assistiu meus vídeos anteriores, eu compartilhei uma planilha e eu fiz uma simulação aqui, né? Simulação Portal Joias, coloquei o nome aqui. Coloquei uma margem aqui vezes 4, simulei quantas peças teriam na minha maleta, só que eu adaptei essa planilha para se eu tivesse comprando bruto e banhando, e eu vou explicar o que eu fiz nessa planilha. Eu até errei aqui e vou mostrar minhas falhas, e terei extras nesse vídeo aqui que irá aparecer para quem é membro aqui do nosso canal no YouTube. Então, a partir de hoje a gente vai começar a fazer vídeos também para quem é membro do nosso canal no YouTube. E antes de eu falar dos lucros que a gente vai falar nesse vídeo sobre comprar bruto e banhar, quanto de camada que eu calculei, como que eu fiz na planilha da Reluz e tudo mais, se inscreva aqui no canal, acesse nossos portais, entre em contato com os fabricantes que são nossos parceiros, né? E também siga nossas redes sociais. Siga nossas redes sociais porque isso você ajuda bastante, que faz mais empresas anunciar com a gente. E aí a gente mostra mais opções para vocês. E a gente tendo mais opções, a gente grava mais vídeos. E também, se você quiser me ajudar, você pode se tornar um membro do nosso canal no YouTube. É só aqui, através do nosso canal no YouTube, você vê o botãozinho lá, seja membro. Clica lá e lá está explicando como se tornar um membro e ter acesso a vídeos exclusivos, como um que eu vou postar hoje, que vai ser o complemento desse vídeo aqui. Tá bom? Então vamos lá começar esse vídeo. Opa! Tudo bem por aí? Aqui é o Pedro do Portal Joias Limeira. Você não está me vendo, mas eu estou vendo tudo isso aqui. Coloquei o foninho de ouvido para o som ficar melhor. Tá o celular virado aí para a mesa, porque acredito que vai ser a maneira mais fácil da gente explicar esse vídeo. Esse vídeo você não irá me ver. Olha só que beleza. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Separei peça por peça que eu peguei da Fortunato. Então, pesei uma por uma, utilizei nossa balancinha. Então, por exemplo, pode ver aqui, ó, no caso das pulseiras, eu anotei aqui, ó, 7 milésimos de camada nas pulseiras, eu calculei. Considerando que uma média eu paguei em cada pulseira, eu não comprei, né? Tô fazendo uma simulação. Que eu paguei R$6 cada pulseira. Então, numa média de R$6, mais o peso, né? Então eu calculei o valor do banho mais R$6. Para cada peça, para cada pulseira eu fiz isso. Então, por exemplo, se eu coloquei 7 milésimos nessa pulseira, no valor do banho que estava ontem. Por que ontem? Porque eu calculei tudo isso aqui ontem. E no dia de hoje que eu estou finalizando esse vídeo. Agora, à noite, que está sobrando tempo para fazer isso. Então vamos lá. Então aqui deu R$13 de banho, aqui R$16 de banho, aqui R$8 de banho, aqui R$7 de banho, R$9 de banho, R$8 de banho das pulseiras. Então, somando o valor do banho, mais R$6, considerando que eu paguei cada pulseira aqui R$6, estou fazendo essa simulação nesse vídeo, que é onde você vai entender como que eu cheguei nesses cálculos aqui, que eu já falo também dos cálculos. Aqui, eu não tinha o valor de todas as peças, então, esse colar aqui, por exemplo, é o mais pesado de peça que eu tenho aqui. Ele pesa 35 gramas, consegue ver aí? Vou fazer o seguinte, a foto dessa planilha, eu vou tirar ela em alta resolução, vou postar para quem é membro
na comunidade, somente quem é membro vai ver a foto dessa planilha em detalhe. E vou tirar uma foto disso aqui em detalhe também e colocar na comunidade para quem é membro. Só quem é membro vai conseguir ver. Mas vamos lá, aqui você já vendo esse vídeo você vai entender tudo que eu fiz, tá? Então, esse colar aqui, R$ 6,75, então ele mais o peso dele deu R$ 9,00 de banho, né? Então, R$ 9,00 mais R$ 6,00, a gente chegou no custo da peça bruta mais o banho, aqui R$ 5,25, né? Mais R$ 19,00 de banho, percebe? Que também aqui o custo do banho ficou bem maior. Por quê? Por causa do peso, né? Então é algo muito relevante que você deve levar em consideração quando você está comprando bruto, são o peso das peças com a camada que você vai aplicar. Aqui, ó, coloquei aqui, ó, 7 milésimos de camada, só que eu fiz diferente. Em vez de eu calcular o valor de R$ 5,00, R$ 6,00 e aqui R$ 11,90, eu fiz uma média e considerei que os meus colares eu paguei R$ 8,00. Então eu não considerei que eu paguei R$ 11,90, R$ 6,75, R$ 5,25. Eu considerei que eu fiz uma média de colares de preço de R$ 8,00. Igual eu fiz aqui. Aqui eu considerei, como eu tô sem os preços das pulseiras, eu considerei que todas as pulseiras eu paguei 6. Aqui eu considerei que todos os colares eu paguei 8, mais o valor do banho. Então, por exemplo, uma peça de 35 gramas, né, 35,1, colocando 7 milésimos. No preço do ouro de ontem, quanto estava o ouro ontem? Vou colocar aqui na tela. R$ 310,38 o grama. Esse é o valor da grama do ouro na data de ontem. Ontem foi dia 13 de julho. Já coloco aí na tela também para a gente ficar muito por dentro, porque hoje o ouro já alterou o preço e amanhã ele vai alterar de novo. É uma commodity que todo dia altera o preço. Sobe, desce e tudo mais, tá? E aqui nos brincos? Aqui nos brincos eu considerei que eu paguei R$ 4,00 um pelo outro, tá? Mas aqui a gente tem brinco que lá na Fortunato é R$ 2,00. Tem brinco aqui que é 3. Então eu joguei pra cima porque a gente tem bastante brinco de zircônia aqui. Arredondei para R$ 4,00, tá? Só que aqui eu considerei 3 milésimos de camada nos brincos. Depois eu mostro na planilha da Reluz como que eu fiz isso. É bem simples, tá? Então vamos lá. Considerando tudo isso, você entendeu? Ah, eu coloquei aqui, ó, a data, né? 13/7, o ouro, R$ 310,38. Na verdade, eu nem estava olhando aqui. Eu estava olhando na tela do notebook que está aberto a planilha da Reluz que eu fiz ontem. Eu salvei. Então, você entendeu o meu cálculo? Em vermelho, eu calculei o valor do banho. Em azul está o peso, né? Eu anotei todos os pesos. Eu vou até pegar aqui a balancinha que eu usei. Vamos conferir. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Para quem é membro, eu vou fazer um vídeo explicando uma sacada para você fazer o cálculo do banho. Que pode fazer uma diferença de custo da sua peça para você não ter prejuízo. Então eu vou fazer um outro vídeo depois desse explicando alguns detalhes. Então, ó, consegue ver aí? Balancinha zerada. Então aqui marcou 1,42. Então se eu pegar esse aqui, ele tem que dar 1,42. Olha lá, já deu mais, ó. Por quê? 46. Tirar. Vamos ver se tá com talha. Não, não tá. Nem para mais nem para menos. Tá vendo como já deu diferença? Depois eu vou gravar outro vídeo explicando o porquê disso. Mas aqui eu salvei como 1,42. Já deu diferença. Não sei se por causa do clima, né? A noite é mais frio e eu fiz tudo de dia. Aqui tá marcando 2,31, ó, 2,34. Todos vai dar para mais. E eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, tá? Para você não ter prejuízo. Prejuízo é a pior coisa que a gente pode ter aqui na Terra. Então vamos lá. Aqui tá a nossa planilha. Essa planilha eu fiz simulando que a gente fosse montar uma maleta. Então, se você assistiu nossos vídeos anteriores, você vai entender do que eu tô falando. Se você não assistiu, você vai precisar voltar uns 2 vídeos aí para você entender o que eu tô falando, tá? Então, nome da empresa, você coloca o nome da sua empresa aqui, né? Você coloca a margem que você vai trabalhar, tá? Você pode trabalhar com 2, 3 margens diferentes, dependendo da peça, tá? Você pode fazer isso. No curso que a gente vai lançar agora no final do mês, né? Mas na verdade vai ser mais para agosto. No curso eu vou explicar algumas coisas sobre margem também e sobre precificação. Mas vamos lá.
Então eu considerei que no Ilhós, se você assistir nossos vídeos anteriores, comunico de novo, você vai entender o que eu tô falando. Então, Ilhós, eu considerei que eu vou colocar 8 colar e 8 pulseiras, tá? Ah, mas só tem 6 espaços no Ilhós. Tudo bem, tem espaço de Ilhós que eu posso colocar duplicado, 2 peças e não somente uma, tá? Então eu considerei isso. Por quê? Porque no final a gente tem uma quantidade de peças, ó, 111. Por que eu preciso saber disso? Vai facilitar muito a minha compra. Considerei que nos espaços dos anéis eu vou colocar 20 peças de anéis. Os brincos eu considerei que eu vou colocar naquela plaquinha com furo 30 pares. No nicho superior, 18 pares de brinco. E considerei que no nicho inferior eu não vou colocar brinco, eu vou colocar pulseiras, 27 peças. Então, se eu tenho 9 espaços no meu nicho inferior, 9 espaços, e cada espaço eu colocar 3 peças de pulseira, eu chego nesse número. Foi assim que eu cheguei, tá? No nicho, vamos fazer uma conta? No nicho superior, como é que eu cheguei na conta de 18 pares? Se eu tenho 6 espaços, meia dúzia de espaço no nicho superior, eu dividi isso aqui por 18, vai chegar no número que eu desejo, certo? Seria 3? Não. Eu não sei que conta que eu fiz para chegar aqui. Mas o total a gente está chegando aqui no final. Ah, deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. O que eu errei aqui? Eu tinha colocado anéis na coluna de brinco. Fiz errado. Por isso que eu risquei, passei para cá. E a quantidade aqui tinha dado 68, né? Porque eu estava somando os anéis aqui nessa coluna. Então, eu risquei. Então, de 68, de brincos, eu vou ter 48 peças. De colares, 8. De pulseiras, 35. De anéis, 20. Facilita muito na hora que eu for comprar, né? Vou fazer uma compra, né? Vou montar 2, 3 maletas. Isso aqui vai me ajudar para eu me organizar na hora de comprar. Para eu não comprar peça a mais e também não comprar peça a menos na hora que eu for montar os meus mostruários. Então, você pode utilizar uma planilha dessa para cada mostruário ou uma geral dessa para todos os mostruários que você precisa montar. Você vai precisar se organizar aí para entender isso, certo? Então vamos lá. Eu vim anotando aqui, ó, tudo brinco, 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 até 20, tá vendo? Até na linha 20. E o que eu fiz? Para chegar no número de 48 brincos, eu fui alterando as quantidades. Então se a gente somar isso aqui, a gente tem 48 brincos no total aqui da minha compra. O que eu fiz? A quantidade, eu não calculei o banho aqui, eu já coloquei o custo do banho em vermelho, para ficar fácil entender, tá? Eu fui alterando as cores para ficar fácil de eu explicar para vocês. O custo das peças, na verdade, eu falei que os brincos eu considerei tudo R$4, mas aqui na hora de montar eu fiz diferente. Esqueci desse detalhe. Eu fiz valores variados, para a gente ter uma noção mais variada e não geral de como seria montar. Então, é como se eu tivesse comprado brincos de R$3, brincos de R$2,50, tá vendo? Tem 2. Brincos de R$4, tem vários. Brincos de R$3,50, R$3,50, 4, 2. Tá vendo? R$2,90. Eu fiz uma variação de preço de peça, né? Pra gente simular essa montagem aqui, tá? Então, se eu somar o valor do banho mais o preço do custo, tá em preto aqui o total pra gente. Por que eu preciso saber o total? Eu pego esse total, então, por exemplo, na primeira linha, R$5,90 vezes 3 peças, eu tenho esse valor. Se eu pegar, sei lá, aqui, R$6,30 vezes 2 peças, eu tenho o dobro, né? Porque tudo 2 peças aqui vai ser tudo o dobro, o valor do total, que está em preto. Então, aqui, ó, 2 peças, R$8 deu o total, 16. Então, esse total, por que eu preciso saber dele? Lá no final eu somei ele, para saber quanto deu de banho e bruto nossa planilha. Então, essa planilha nossa aqui, entre bruto e banho, deu R$1.432. Eu vou fotografar, vai estar na área de membros a foto dessa planilha. Pode ser que, como eu fiz na mão, dê alguma coisa errada, tá? Eu só calculei uma vez na calculadora, o correto mesmo seria eu ter feito no Excel, no computador, essa planilha, pra gente não ter erro. A própria planilha, ela calcular sozinha. Inclusive, vou até fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer uma versão dessa planilha de bruto. Então a gente vai ter uma versão para produto acabado e para produto bruto. Vou fazer isso. Vou deixar na área de membros depois a planilha do produto bruto. E aí é só vocês baixarem lá depois, tá bom?
Então desconsidera essas linhas que eu acabei exagerando na quantidade de peça aqui e tudo mais. Então eu só risquei, considero isso aqui como um erro meu. Então essas linhas aqui eu perdi, né? Continuei embaixo. Então dali para cima tudo brinco, daqui para baixo, ó, considerei anéis. Então comprei 4 modelos de anéis, e a quantidade de 5 de cada, né? Considerando comprei 4, não, aqui é banho, né? Paguei R$ 4,30, R$ 4,80, R$ 5,26 reais. Considerei os preços dos anéis esse. Aqui eu considerei o peso do banho. Detalhe, aqui você não está vendo anel, tá? Então, isso aqui foi puramente uma simulação. Então, a gente tem o total, né? Então, o banho R$ 4,00 mais R$ 4,30 da peça, R$ 8,30. Vezes 5 peças, é onde eu chego aqui a R$ 33,20. Detalhe, eu errei também aqui. Então, por isso que está cheio de errorex essa parte aqui. Mas vamos seguindo. A mesma conta que eu fiz de brinco aqui, né, de todos os brincos jogando para cá, eu fiz aqui também para anéis, colares e pulseiras, tá? Você pode ver que as quantidades alteram, porque eu não quis fazer em 2 folhas. Ia ficar muito longo, ia demorar mais ainda. Talvez eu nem gravasse o vídeo de hoje. Então eu imprimi, tá até aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá zerado, ó. Eu fiz a planilha para você que baixou. Você sabe que vai até o número 101. Dá até para fazer mais pelo jeito. Tem muita margem aqui. Mas eu não quis aproveitar essa folha, tá? Ela só tá aqui do lado mesmo. Eu quis fazer tudo numa folha só para ficar mais fácil a gente explicar. Então, beleza. Considerando, né, a quantidade aqui, o preço do banho, né? Então eu considerei aqui que 4 colares eu paguei R$100 no banho e paguei R$12 na peça. Então dá R$100 de banho mais R$12 da peça, 112 vezes 4. 448. Tá vendo como é agregado o valor do colar? Porque ele é pesado, né? Então compensa a gente pensar muito de comprar peça leve, principalmente quando você está começando, para você não se assustar com o valor do banho, tá? Não fiz isso. Para você que vai ver essa planilha depois, o que você pode fazer? Somar tudo que está em vermelho aqui. Essa coluna, essa primeira em vermelho aqui, né, daqui e tudo, essa aqui, seria só o valor do banho. Só aqui você já teria noção de quanto custaria só de banho dessa planilha, só de banho. Então, só de banho, só de bruto. Só que aqui já está tudo junto, tá? R$ 1.432, um número de 111 peças entre bruto e banho, tá aqui. Então, essa coluna aqui, a gente está somando o banho, a peça, né, dá o total, aí o total vezes a quantidade, a gente chega nessa coluna vermelha aqui, certo? Aqui tá a nossa margem, eu não coloquei aqui em cima, vezes 4, certo? Vezes 4. Então tudo que você pegar, vamos pegar uma peça, porque se eu pegar uma que tem quantidade de 4, vai dar igual, então vai dar 20,80 o total do custo aqui, peça e banho. O preço de venda é o mesmo. Então, uma peça que você vender já paga as 4 que você comprou. Então, vamos pegar número diferente, ó, número 3 de quantidade. Então, deu 5,90, né? Se eu fizer vezes 4, a margem, então essa peça de 5,90 eu vou vender a 23,60, tá? Vou pegar outra peça aqui. Uma peça que deu 8,30, se eu fizer vezes 4, eu vou vender a 33,20. Aqui, por exemplo, ó, tá errado. Eu acredito, esse valor aqui, ó, 8,30, eu tenho que fazer vezes 5 e vai alterar o valor aqui. Eu vou até pegar a calculadora aqui agora, porque eu acho que eu já encontrei um erro na minha planilha. 8,3 vezes 5, 41,50. Então tá. Eu descobri um erro aqui na planilha, gente. Então aqui, ó, seria 41,50. Então todos esses valores aqui provavelmente estão errados. Aqui no caso dos anéis, tá? Então, existe uma forma que eu percebi esse erro, né? Na verdade, eu sabia que tinha alguma coisa errada e eu vou explicar como. Se aqui eu trabalhei com margem vezes 4, né? E o meu custo deu R$ 1.432, é só eu pegar 1.432 e multiplicar por 4. Eu vou chegar no meu valor total de faturamento, que seria 5.728, tá até menorzinho.
E aí eu somei essa coluna vermelha aqui, que é a última, que é a coluna do faturamento total, né? Tá lucro aqui, mas não é. Seria o faturamento total de venda já, no caso. E aí eu percebi que se eu dividir esse total aqui, que deu dessa última coluna, 4.448,30, se eu dividir isso aqui por 4, não dá esse valor, dá menos. E aí foi uma forma de conferir, eu falei, opa, deu errado, né? Porque se eu pegar 1.432 vezes 4 dá esse vermelhinho aqui, 5.728. Então se eu pegar 5.728, quanto tá ali? 5.728 redondo e tirar menos 1.432, então a gente teria 4.296, né? Não 3.016, a gente teria 4.296, por isso que o ideal é você fazer pelo computador. Você não pode errar como eu errei dessa maneira, de faturamento total. Então a gente teria um faturamento total aqui de 5.728, certo? Só que aí tirando o nosso investimento, nós teríamos aqui 4.296, aqui 4.296, entre aspas, de lucro, não é lucro, tá? Porque a gente teria vários custos aí ainda, talvez custo de Sedex, custo de cartelinha, de embalagem, peça que quebra, algum defeito que dá que você precisa trocar, enfim, algumas coisas. Então, espero que você tenha entendido nossa conta aqui, né? Com 111 peças numa maleta, a gente chegou num custo de R$ 1.432. Dá para diminuir esse custo? Claro que dá. Como? Ao invés de trabalhar com uma margem de... Cadê minha régua? Tá aqui. Consegue ver minha régua aí? Consegue. Em vez de eu trabalhar com uma margem aqui, margem não, né? Aqui embaixo, aqui, com 7 milésimos, eu posso trabalhar com 6, 5. Tem muita gente que faz isso, tá? Então, seria uma estratégia eu diminuir esse milésimo. Iria aumentar muito o meu custo, diminuir muito o meu custo, ia diminuir drasticamente o meu custo se eu trabalhar com 6, 5 milésimos aqui. E aqui, cadê? Aqui no brinco, né? Trabalhei com 3 milésimos, eu poderia trabalhar com 2, por exemplo. Conheço muita empresa que trabalha com 2. E aqui nas pulseiras a mesma coisa, né? Aqui nas pulseiras, em vez de trabalhar com 7, trabalhar com 5, com 6, tá? E aí trabalhar com verniz cataforético. Várias peças aqui eu poderia trabalhar com verniz cataforético, né? Essa linha aqui, ó, desses brincos aqui com verniz cataforético, esses aqui verniz cataforético. Correntinha assim não, tá? Esse tipo de correntinha aqui, ela no verniz cataforético, ela vai endurecer. A chance de você quebrar um pino é muito grande, então veneziana que é muito fininha assim, tá? E no curso a gente vai falar sobre vários tipos de correntes para você trabalhar. Aquela ali não compensa. Essa corrente aqui já dá para trabalhar com verniz cataforético. Essa corrente aqui já compensa. E aí duraria muito mais o banho. Só que esse pingente aqui eu não sei se compensaria trabalhar no verniz cataforético, porque ele tem essa abertura aqui, tá vendo? Essa abertura aqui pode travar no verniz cataforético, tá? Mas enfim, é isso. Aqui deu para simular bem tudo que a gente tem de peso, né? Mais o custo. E eu vou falar rapidinho sobre a planilha da Reluz que eu utilizei aqui agora para calcular todo esse cálculo de banho. Então vamos lá. A gente baixou a planilha da Reluz do site, que é reluzfolhados.com.br. Tem até aqui o endereço, ó. Aqui, tá vendo? Aqui tem o endereço, ó. reluzfolhados.com.br. Aqui tá a margem que a gente trabalhou na planilha, né? Eu não falei? Trabalhei vezes 4 aqui na planilha. Cadê? Aqui, ó. Vezes 4. Aqui na planilha da Reluz a gente já consegue colocar o preço do ouro que estava dia 13, estava ontem, né, 310,38. A mão de obra eu coloquei 3, porque normalmente é a média que se coloca aqui. Aqui, né, no valor do bruto, no caso, você coloca peça por peça, né? Eu fiz isso porque ele fala o valor total aqui depois, mas eu acabei não fazendo. Então, vamos vindo aqui para cá, né? Então, na coluna B, aqui, camada de ouro, de prata, são valores diferentes, tá? Você vai identificando os valores aqui e vai somando em outros campos. Aqui é só do ouro. Outro detalhe importante. Na nossa simulação, eu simulei somente ouro. Não simulei nada além de ouro. E quanto ficaria na prata, no ródio branco? Não fiz, tá? A gente pode fazer uma outra hora. Então, opa, bati a perna no tripé.
Eu coloquei a camada de 7 milésimo, então aqui é a camada. Então, para correntaria e pulseira eu coloquei 7, para brinco você muda, você tem que colocar 3, tá? Aqui você coloca o peso, então tudo isso que aqui está azul nas peças que eu coloquei na parte anterior, que eu estou mostrando na mesa e está escrito de azul, vou até mexer aqui, ó. Vamos lá. Então, por exemplo, tá de azul aqui, ó, 1.42, 2.31, 1.70, tudo isso você vai colocando aqui, ó, peso banhado, tá vendo? Você coloca aqui, tá 35,10 ali, por quê? Porque é essa peça aqui, ó, 35 o peso dela é 35 gramas, né, 35,1, o valor da peça é 11,90. E a gente está falando dessa peça aqui. Então, uma peça de 35 gramas é muito pesada. Uma peça desse tamanho. É muito pesada. Você vai ver que se um dia você começar a banhar, você vai ver que é um peso que fica caro dependendo da camada que você vai fazer, certo? E aqui já dá o valor do banho para você, ó. Uma vez que você colocou, eu nem preciso olhar daqui para cá mais. Então, a gente tem o preço do ouro, né? A camada, a mão de obra, né? Quando você vai banhar, cada banho especifica um valor de mão de obra. Aqui eu coloquei 3, tá? Então, colocou a mão de obra, colocou o custo do ouro, a camada e o peso, já vai sair aqui o valor do banho. Tudo isso aqui para a gente chegar no custo do banho. Então, é uma planilha bem prática para a gente utilizar e ter uma noção do que a gente vai pagar de banho ou do que a gente pagou de banho, tá bom? Então é isso, já estendi demais esse vídeo, espero que tenha te ajudado a você entender como que funciona a questão do bruto e banhando e tudo mais, tá? Vou ficando por aqui, vou gravar um vídeo rapidinho agora para mostrar pro pessoal que é membro do nosso canal do YouTube um detalhezinho importante na hora de calcular o custo do banho. Olha quem subiu aqui. Por que subir, Vitória? Você vai bagunçar todas as peças. Vamos descer? Pera aí. Olha quem tá aqui. O gatão. Vitória. Desce. Fica aí. Já bagunçou tudo a mesa. Então, ó. Vamos mostrar as peças. Peça pequenininha, com zircônia. Essas peças aqui vende muito. Tava muito em alta. É uma... Como é que chama isso aqui? Ele é uma argolinha de clique, tá vendo? Ela abre e fecha, ó, aqui. E tem penduricalho, né? Tem uns pingentinhos nela. Peguei esses aqui de zircônia. São 2 modelos diferentes, mas eu vou tentar mostrar de uma vez só. Tá aqui. Peças que com certeza farão toda a diferença no seu mostruário. Tanto que brilha isso aqui. A gente não tô com uma iluminação muito legal, tá? Não tá ajudando a minha iluminação. Peguei outra argolinha aqui, diferentinha. Ela tem acho que é um plástico dentro dela. Tá vendo? A mesma argolinha de clique. Tá aqui, ó. Mesma argolinha. Tem uma outra gota aqui de zircônia bem bonita. Se eu tivesse um mostruário, com certeza eu teria peças assim. Mas vou seguir o conselho da minha esposa. Vou começar a gravar de dia. De dia é muito melhor. As pulseiras também, né? Olha só, pulseira de olho grego. Essa aqui bem levinha. Pulseira religiosa, coisa que você precisa ter no seu mostruário. A linha religiosa sempre vende muito bem. Tá aqui a linha religiosa também. Bom, enfim, é isso. Vou ficando por aqui. A gente vai se encontrando todos os dias aqui com novos vídeos e sobre novas dicas para você empreender com semijoias. Se você quiser saber mais detalhes e ter acesso a conteúdos exclusivos, se torne membro do nosso canal no YouTube. Entrando no nosso canal no YouTube, tem um botãozinho agora, seja membro, e você entrando lá, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a lives que eu não lembro que eu coloquei lá, para ser sincero, na questão de ser membro do nosso canal. Não tá dando foco. Por cima, afasta. Foco na minha mão. Aí. Focou.
Uma pulseira aqui cheia de strass. Então é isso. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Abraço. Até o próximo vídeo.